Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda temporada do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui nessa mesa, aqui nesse estúdio, a gente traz os nomes que fazem parte da indústria, da cadeia da construção civil, que fortalecem ela, que estão atuando nela, para levar o conhecimento para você que está aqui nos assistindo. Se você não está inscrito aqui ainda no canal do YouTube do Sinduscom Paraná Oeste, aproveita para clicar ali em inscrever, para que você fique por dentro de todos os vídeos que são postados aqui no Sinduscom e tá por dentro de tudo que acontece também aqui dentro do nosso sindicato. O Sinduscom Paraná Oeste, para quem não conhece, é o sindicato da indústria da construção. Então aqui, os grandes nomes da indústria se fazem presente em comitês, em reuniões, que elevam, que estão em prol da nossa indústria da construção. Então, inclusive, se você está assistindo, quer saber mais sobre o Sinduscom, venha conversar conosco, porque aqui realmente é a casa da indústria da construção civil. Bom, o primeiro episódio dessa nossa segunda temporada está começando e ele traz hoje aqui mesa cheia, estamos aqui em 4 aqui nessa mesa. Eu trago aqui na minha frente o Ricardo Lora, natural de Cascavel, engenheiro civil pela Unioeste, MBA em gestão empresarial pela FGV, até aqui fizemos tudo junto, né? Tudo junto não, também fizemos, né? Também fiz Unioeste, também fizemos gestão empresarial e gestão de obras e edificações pelo Senai Paraná, gestão de negócios imobiliários pela FGV também. O Ricardo Lora é sócio fundador e diretor da construtora Bastin Lora, foi vice-presidente do Sinduscom Paraná Oeste em 2017, sendo coordenador do Comate na época e do CMA também. Entre 2020 e 2022 assumiu a presidência do Sinduscom Paraná Oeste e atualmente faz parte do Conselho Superior da entidade. É delegado representante da Federação das Indústrias do Paraná, FIEP, e coordenador do Conselho Setorial da Construção Civil da FIEP e também presidente, atualmente, aqui é o nosso papo de hoje, né? É presidente atualmente do Conselho de Desenvolvimento, da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel, a CODESC. Seja muito bem-vindo, Ricardo, novamente à mesa do Sinduscast. Obrigado, Vini. É sempre um prazer participar aqui, né? Como você leu, como você passou aí agora o nosso currículo, né? Eu me sinto muito em casa aqui dentro do Sinduscom. Então isso aqui a gente participou de tudo que foi planejado para a gente estar aqui hoje, né? De montar toda essa nossa estrutura, tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem elevado a nossa construção civil do oeste do Paraná. Uhum. Então para mim realmente é um grande prazer poder participar pela segunda vez desse podcast. Então sempre que precisarem, estarei à disposição para novas participações também. Show de bola. Obrigado, Ricardo. Aqui à minha esquerda está Fernando Castro Alves, atualmente presidente do Codefos. O Fernando, doutor Fernando, conta atualmente neste 2025 com 72 anos de vida, né? E é um profissional com uma trajetória de trabalho e realizações iniciadas desde os seus 16 anos, como mensageiro na Prefeitura Municipal de Paranaguá. Cursou o 2º grau na Escola Técnica Federal do Paraná, em Curitiba, graduando-se como técnico em edificações. Em razão disso, trabalhou como desenhista no IPUC. Olha aí que bacana. Depois, atuando estagiando na Camargo Correia, em São Paulo, onde permaneceu por mais 4 anos. Depois saiu para trabalhar na construção da Itaipu Nacional em Foz do Iguaçu. Olha aí, que legal, que bacana. Administrador, advogado, associado do escritório Hoffman Advogados Associados e empresário no ramo de produtos naturais. Foi membro da então Associação de Administradores de Foz do Iguaçu, rotariano por 10 anos, presidente do Conselho Fiscal SPE, do edifício Moiru. Falamos sobre o Moiru aqui agora. Eu não tinha lido aqui, né? Que legal, nós temos apartamento lá também. Que abriga as instalações do Centro Integrado de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, entre elas a Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, né? Atualmente presidente, então, do Conselho Econômico de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, CODEFOS, que entre outras entidades que se ocupam de assuntos ligados ao bem-estar da comunidade local e região. Fernando, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigado, Vinícius. Meus cumprimentos a todos os que estão participando desse podcast do Sinduscom. É com muita alegria que estamos aqui. Viemos de Cascavel, de Foz do Iguaçu, né? Eu e o nosso colega Dr. Marcelo,
E conversamos aqui o tempo todo sobre justamente a nossa região, sobre o quanto nossa região do oeste do Paraná é pujante, né? Eu ia usar essa palavra, pujante. E esse sincronismo de interesses e simbiose até que existe entre Cascavel e Foz do Iguaçu, né? Eu moro em Foz do Iguaçu, nasci em Paranaguá, no litoral, sou filho de baiano, meu pai era marinheiro, mas eu me sinto já em iguaçuense, porque moro lá há mais de 40 anos praticamente, né? E aprendi a gostar desse local e da região, né? Venho com frequência a Cascavel também e sei o quanto Cascavel é realmente um hub, né, de progresso para essa região oeste, a importância que tem Cascavel e, em especial, né, as últimas administrações públicas, que o gestor público de Cascavel, o executivo, esse amor que ele tem pelas entidades, pela sociedade civil organizada e o quanto ele tem ouvidos para a sociedade civil organizada, né? E nós, portanto, temos aí uma ligação muito forte com vocês e aceitei de pronto, quando o Márcio Marcon me convidou para esse podcast, eu aceitei de pronto porque sei que a chave do progresso está, sem dúvida nenhuma, vinculada à construção civil. Eu, como técnico em edificações, sei muito bem disso, o quanto alavanca o progresso, né? A construção civil é a chave, ela está dentro de uma corrente virtuosa de progresso. Então, tudo passa pela construção civil, pelo quanto absorve de mão de obra, pela quantidade de empregos que gera, pela importância em termos de embelezamento, em termos de urbanização, tudo a construção civil está presente, né? Então, o homem sem dúvida nenhuma, um elemento dentro da construção civil de necessidade muito grande, porém, sem esse conceito da construção, nada acontece. Fica só no ideário humano e a construção materializa isso. Então, parabéns a vocês, são engenheiros, né? Eu tenho engenheiro na família também, tenho engenheiro mecânico, tenho engenheiro civil, meu irmão é engenheiro civil lá em Curitiba. Meu filho é engenheiro mecânico e a gente sabe que sem a engenharia também nada teria na construção civil. Tudo, desde lá da Grécia, de Roma, a construção civil e a engenharia esteve presente. Meus parabéns ao Sinduscom e eu acredito muito nessa entidade. Obrigado, Marcelo. Fernando. Um dos slogans da Bastin Lora é o progresso, né? O progresso é nosso reflexo. É o nosso reflexo, né? Então, acho que a construção civil ela é o progresso, né? Ela traz o progresso, né? Então, muito legal, Fernando. Doutor Marcelo aqui na mesa também. Marcelo Ricardo Uridze de Brito Almeida, é bacharel de Direito pelas Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu, Sociedade de Educação Civil Transfronteiras Unifoz, lá em Foz do Iguaçu. Ex-funcionário público da Justiça Federal da Primeira Instância, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o cargo de técnico judiciário, advogado da Sociedade Brito Almeida Advogados desde 2001, atuando com foco em direito empresarial e escritório que tem sede hoje em Foz do Iguaçu e Curitiba. Bacana, Marcelo. Conselheiro da subseção da OAB de Foz do Iguaçu em 2013, 2015 e na gestão atual 2025, 2027, recém-eleita, né? Exatamente. E pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Unipar na cidade de Umuarama. Pequeno empresário, é proprietário de 2 lojas de franquia. Marcelo, seja muito bem-vindo também ao nosso Sinduscast. Muito obrigado. É um prazer estar aqui para debater com vocês. Já puxando a sardinha para a construção civil, vou pedir para a gente fazer uma campanha para duplicar essa BR o quanto antes, porque não tem mais condição, né? E é uma situação que a região pede, né? Foz do Iguaçu e Cascavel sofrem muito com isso, pela evolução da própria região, né? E até por Cascavel também ser um hub aí realmente exponencial, né? E Foz crescendo muito na parte do turismo e também em função de ter muito funcionalismo público lá, nós viramos meio que uma região onde o trânsito de carro é muito alto, né? E a gente está esperando essa duplicação aí
E quem mais sofre é o morador de Foz e Cascavel, né? Porque existe muito esse vai e vem entre a gente, né? E a gente não tem mais como segurar isso. Eu acho que é uma situação extremamente urgente, né? Esse é um primeiro aspecto aí que eu gostaria de ressaltar, até puxando a sardinha aí para com certeza civil, mas é uma realidade iminente, né? A gente já está realmente sufocado por isso, né? Essa duplicação, ela é o mínimo aí do que a gente tem que partir de 2025 para frente. Fui convidado e meu nome foi referendado na CIF para ter a difícil tarefa de suceder o seu Fernando no Codefos. Vocês viram aí que o currículo dele, ele é um verdadeiro MacGyver, né? Ele atuou em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é forma. Tudo, entende tudo, advogado, contador, técnico de edificações, eu não sei nem como é que eu vou fazer lá. Conheço o seu Fernando da construção do Moiru, né? Legal. Onde unimos forças lá para subir o prédio que hoje é sede da CIF, tem um centro de desenvolvimento econômico que fez a cidade se transformar bastante. Minha vida é basicamente na advocacia, mas na advocacia eu trabalho muito com o terceiro setor, né? Advogo para a CIF há 24 anos e Cicobi lá em Foz do Iguaçu, e assim eu fui trabalhar vários birôs lá de turismo, a gente também faz a gestão, e a gente acabou sendo minha carreira foi mais para essa área, né, principalmente do terceiro setor, e apesar de não ser terceiro setor, é um pouco parecido porque o Codefos une as entidades da sociedade civil organizada. Então, nesse sentido, me convidaram, eu acabei aceitando de pronto, até pelo fato que já sinto que é o momento de tentar retornar alguma coisa para a cidade, né? Então, ela me deu tudo, Foz do Iguaçu me deu tudo, na minha vida. Eu sou nascido em São Paulo, mas com 6 anos fui para Foz do Iguaçu. E ela me deu tanto que eu acho que está na hora, né? Eu estou com 49 hoje, de começar pelo menos plantar uma sementinha de alguma coisa, né? Então, se tudo der certo, né, que ainda tem eleição ainda, é uma missão árdua aí, principalmente substituir o seu Fernando, mas ele já está me convidando para passar os conhecimentos dele para mim, e espero, né, ali no mandato, realmente entregar pelo menos algum projeto, não só feito na gestão, mas que esteja em execução, né? Provavelmente projeto aí acaba sendo de construção civil, né? Não há... a gente precisa tentar desenvolver a cidade de alguma forma, mais ainda, né? E o seu Fernando até depois pode falar que já semana passada foram entregues os projetos pela Itaipu, projetos muito bacanas, mas que surgiram dentro do Codefos. Legal. Então o Codefos surge através de uma lei municipal de 2011. Até eu ajudei a elaborar a primeira legislação lá. Agora teve uma reforma ali que o senhor Fernando pleiteou, e desenvolveram uma reforma que mudou, foi aprovada e promulgada em final de 2024. E aí também o nosso papel é aprimorar, né? Sempre aprimorar para melhorar. Mas pensando no desenvolvimento da cidade de forma sustentável. Obrigado, a gente vai conversando. Show. Eu queria pegar esse gancho que o Marcelo falou, né? Citou algumas palavras sobre o que faz o Codefos, mas eu queria ouvir isso de maneira muito clara, assim, Ricardo. O que faz a Codesc, né? E depois eu quero, né, que o Fernando e o Marcelo possam também corroborar com isso, para entender se há uma conexão entre as duas. Tem, isso aqui a gente já vai para um lado, isso aqui a gente vai para o outro. Então, para que todo mundo entenda o que é que faz a coordenadoria, o que é que faz o conselho, né, que fique muito claro isso, e até o teu papel, né, e também o doutor Fernando, à frente desses institutos, né? Sim, Vinícius, é uma pergunta muito oportuna, porque realmente muita gente ainda tem dúvida, sabe? O que é o Codesc, o que é a Codesc, o que vocês fazem, para que vocês estão lá, o que vocês esperam de resultados. Eu vou tentar fazer um resumo, assim, sabe, de algumas coisas, depois o Marcelo e o Fernando podem contribuir também, tá? Mas, assim, basicamente, eu acredito muito que
tem muitas ações a serem desenvolvidas nos municípios que dependem de um alinhamento entre muitas entidades. Não adianta a associação comercial querer uma coisa, a OAB querer outra, o Sinduscom querer outra, e cada um correr atrás de um deputado, de um recurso, de algo para tornar Cascavel ou Foz mais desenvolvida em tal setor. É muita coisa, são muitas demandas. Então, um dos papéis principais da coordenadoria, do CODESC, é que nós tenhamos um alinhamento entre entidades. Hoje participam do CODESC mais de 65 entidades. O pessoal às vezes me pergunta o que são entidades. Eu chamo de entidades, né? Mas são os mais representativos setores aqui de Cascavel. Então, a gente tem dentro da CODESC, citar alguns exemplos só para o pessoal entender. Sim. Tem OAB, tem Associação Médica, tem Maçonaria, tem Sinduscom, a MIC, a SIC, Sociedade Rural, tem faculdades, então, Univel, FAG, Unipar, Unioeste. Então, Associação de Bairros, Moradores de Bairros, todos os interessados, é o que a gente chama da união da sociedade civil organizada. Toda a sociedade civil que tem uma organização, que tem um grupo que se encontra, eles podem fazer parte e estão participando atualmente do Conselho. Então, são as opiniões mais relevantes, as opiniões mais técnicas. Os formadores de opinião são quem participam das plenárias. Para participar do CODESC, nas plenárias, é presidente ou vice de cada entidade. Então, eles ouvem as suas entidades, ouvem o que os médicos querem, o que os advogados querem, o que os engenheiros da construção civil querem. A gente leva para dentro do CODESC e tenta sair com um alinhamento. Muitas vezes, a gente precisa puxar as bandeiras. Entende? Então, eu vou dar um exemplo aqui agora que tá bem claro, que é o que nós vamos nesses próximos anos. A gente está falando muito sobre um contorno aqui para Cascavel, sobre tirar todo esse fluxo de dentro da 277 aqui que passa dentro de Cascavel. E existe várias ideias sobre um contorno, um anel viário completo, sobre um contorno sul, sobre um contorno norte. E hoje a gente está encaminhando para um contorno norte. Encaminhando o quê? Pro projeto ser o contorno norte, porque é o mais barato, é o mais fácil, é o que tem mais ligações com outras 4 rodovias, tem alguns pontos. Mas o Sul também tem pontos positivos. E que dentro do CODESC, por muito tempo, isso foi debatido, ainda está sendo debatido. Mas será que o Sul não é melhor? Mas será que... Ou seja, não adianta a gente chegar com essas dúvidas para quem vai nos fornecer recursos, que seja governo estadual, federal, Itaipu. A Itaipu tinha se colocado à disposição para fazer o EVT, o Estudo de Viabilidade Técnico e Econômico. Mas a gente precisa estar com isso... Não, seguinte, a gente quer fazer o anel, mas nós vamos começar pelo contorno norte. O CODESC, que tem dentro dele todas as entidades, as maiores entidades da representação da sociedade civil organizada, precisa estar alinhado politicamente e principalmente tecnicamente. A gente não pode porque lá é melhor, por respostas infundadas ou por algo que a gente percebe que não é os achismos, né? Então, não, tecnicamente é melhor porque o custo é assim, porque para a logística é melhor assim. Então, dentro do CODESC, essa é uma das maiores vertentes, sabe? É a união das entidades em prol de algumas causas, entende? Focado sempre no desenvolvimento a longo prazo. Isso é muito importante. A gente não atua em nada de curto prazo. Só das ações de curto prazo que vão tornar Cascavel o que a gente espera daqui 10, 20, 30 anos, né? A gente tem focado muito em Cascavel 2050. Tudo que a gente fala, para ter uma ideia, assim, é onde a gente quer que Cascavel em 2050 esteja. Então, a gente ruma todas as decisões, todas as bandeiras, tudo que a gente tem mais trabalhado em si, é para que Cascavel, em 2050, chegue a tal patamar já desenhado por nós. E não desenhado apenas por nós. Nós contratamos uma consultoria externa da Urban Systems, pessoal reconhecido nacionalmente, para nos fazer esse estudo de Cascavel. O estudo tem mais de 700 páginas, levou quase 3 anos para ser concluído. É um estudo muito técnico mesmo. E é em cima desse estudo... Então, agora nós temos para entender qual que é o potencial do turismo, qual que é o potencial do agro, da saúde, o que a gente precisa melhorar, o que está bom, o que a gente não precisa se preocupar tanto. Então, eles deram um resumo geral.
resumir e falei bastante, né? Mas é porque pode parecer um pouco complexo mesmo às vezes, sabe? Fernando, Codefós se enxerga da mesma forma? Como é que você enxerga? Muito bem, Vinícius, ouvindo o Ricardo falar, né? Existem pontos de congruência entre os conselhos, basicamente em todos os conselhos que existem, principalmente nos municípios. Alguns têm umas características bem específicas, né? Mas não foge muito. O nosso conselho, até vou tomar aqui a liberdade, né? Claro. De ler aqui o artigo 1º da Lei 5487, que atualiza a lei de criação do Codefós, que foi a Lei 4041 de 2012, novembro de 2012. Então, coincidentemente, nós conseguimos aprovar a alteração da Lei 4041 de 2012 justamente no mês de aprovação da criação da lei. Novembro, né? Então, o novembro agora tem essa Lei 5487, onde a gente colocou aqui no parágrafo 1º justamente o objetivo do Codefós. Então, aqui, o artigo 1º ficou assim: fica instituído o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Foz do Iguaçu, nós tiramos o social, Codefós, responsável por ações de caráter, e agora vem os 3: deliberativo, consultivo e propositivo. Então, esse tripé de conceito do Codefós sustenta tudo aquilo que o Codefós vem a fazer com suas atribuições. E aí tem o parágrafo 1º desse artigo que diz aqui: o Codefós é um fórum permanente de desenvolvimento econômico, mantendo a agenda econômica municipal. Então, essa busca da aproximação com o gestor público, com o município, ela agora nessa na gestão que está entrando, do Dr. Marcelo, ela tem uma importância fundamental, porque Foz do Iguaçu viveu momentos políticos muito conturbados, vocês devem ter acompanhado isso, que lá atrás, inclusive, tivemos a própria Câmara Municipal todinha praticamente caçada, gente presa, né? Foi assim uma desordem, né, dentro da gestão pública municipal, e no final das contas quem paga tudo isso é o contribuinte, é o munícipe, né? E como o presidente de honra do conselho é sempre o prefeito municipal, a aproximação do Codefós como sendo uma entidade, apesar de ser um conselho municipal, ela tem o vínculo original dela na sociedade civil organizada, muitas vezes dependendo do conceito político, né, do gestor público, ele busca se distanciar do conselho, né? E nós tivemos na nossa última, nas gestões anteriores, apenas a primeira gestão, que foi justamente a de criação, no qual o Dr. Marcelo participou inclusive da criação da lei, em que o Danilo Vendrúsculo, que é muito conhecido de vocês aqui, né, em Cascavel, foi presidente do POD já. Danilo foi o presidente do Codefós. Foi muito pujante, foi muito forte a ação essa simbiose, esse sincronismo que havia entre a Itaipu, por ser o vice-presidente, ser na época lá o diretor-geral brasileiro da Itaipu, que era o Samek, Jorge Samek. As realizações foram muito grandes. Então, o município pouco se preocupava, porque a Itaipu vai dar força. Depois disso vieram outros prefeitos que buscaram se distanciar do Codefós, né? E tivemos situações bem difíceis, alguns presidentes que passaram muitas dificuldades. Eu assumi essa posição de presidente do Codefós logo após a pandemia, né? Então, o meu compromisso com o Conselho, ele ficou bastante forte, por conta de que, olha, agora não temos mais esse pretexto de que estamos na pandemia para haver uma inércia por parte do Codefós, né? E a gente procurou trabalhar forte, viu, Ricardo e Vinícius? A gente procurou
realmente trabalhar forte, existe uma figura mitológica no direito, que é a Fênix, né? Ressurge das cinzas. A gente procurou tirar o Codefós de um certo ostracismo que ele tinha vivido na gestão antecedente e na gestão que ocorreu a pandemia. Nós tivemos que praticamente iniciou comigo e mais uma secretária apenas, que era inclusive secretária cedida por um órgão do turismo. Ela era secretária deles e está emprestada, então comigo e mais comigo, né? E nós conseguimos montar uma equipe técnica executiva muito forte, né? Toda ela com pessoal de nível superior, alguns com grandes vinculações com o próprio Codefós desde o início. E temos uma equipe executiva muito forte lá no Codefós. Em termos de realizações, por exemplo, e aí vem a questão, nós tínhamos 36 entidades compondo o Codefós. Na alteração da lei, no artigo 10 da lei, agora foram incluídos mais entidades representativas da sociedade civil organizada. Nós estamos com 56 entidades, que inclusive, né, daremos as boas-vindas a esse grupo que entra agora na nossa próxima plenária, que vai ser praticamente a minha última plenária, no dia 12 de março. Era a plenária e a eleição, em princípio, né, com o Dr. Marcelo assumindo como presidente do Codefós. Então, a gente conseguiu fazer essa alteração na lei para atualizar a lei no seu conceito principal, que é ser propositivo, consultivo e deliberativo. A inclusão dessas entidades representativas com essa função que o Ricardo muito bem colocou, eu não preciso repetir, tudo o que ele falou é exatamente isso. A busca das grandes ideias para que seja realmente uma só voz, inclusive esse é o nosso slogan. Bandeira, né? Esse é o nosso slogan, né? Grandes ideias, uma só voz. E o Codefós tem que ser realmente esse elo de ligação entre a sociedade civil, uma ponte, uma corrente, com o poder público. E eu vejo que o Dr. Marcelo tem essa felicidade de pegar esse momento político, né, da gestão que está entrando lá em Foz do Iguaçu, está iniciando agora, em que justamente o viés é esse, do progresso, do desenvolvimento, da crença no trabalho, né? E como você falou, o nosso atual prefeito em Foz do Iguaçu, que é o presidente de honra do Codefós, ele é engenheiro também, sabe? Então o engenheiro acredita em construção, né? E como nós colocamos, né, o ideário filosófico de Sócrates, Platão e tudo mais era ideia, né? Agora o mundo das ideias ele se transforma através da engenharia em obras. Lá nós temos os aquedutos, obras maravilhosas, as pirâmides, né, que tiveram que ser construídas através da inteligência, da engenharia humana, né? Então, nós estamos agora aproveitando essa oportunidade e vejo assim que o Dr. Marcelo é mais ou menos igual aquele surfista que fica esperando aquela sétima onda ali e tal, né? E agora a onda chegou. E agora é tua. A onda chegou, sabe? Obviamente que, né, eu me sinto no dever, até porque eu sou diretor, sou da diretoria de desenvolvimento econômico da CIF, então eu vou estar junto com o Dr. Marcelo, né? E dado naturalmente a minha vinculação com todo esse trade de entidades que compõem o Codefós, a gente vai estar presente nas necessidades do Dr. Marcelo para colaborar, continuar colaborando e fazendo inclusive o papel que eu tenho como diretor da CIF dentro do Codefós, né? Então, Ricardo, o que eu vejo? Nós estamos no momento de Foz do Iguaçu, o mais importante em todos esses 12 anos de Foz do Iguaçu, de Codefós, né? De Codefós, momento em que certamente o sincronismo, essa conjunção, essa ponte vai estar desobstruída, com passagem livre realmente entre o que a sociedade quer e o que o poder público vai conseguir realizar, né? Para que daqui a 4, 5 anos
nós tenhamos uma Foz do Iguaçu muito melhor do que é hoje. E aqui eu quero confessar com humildade que fiquei assim um pouquinho até constrangido aqui, né? Porque nós fizemos um plano chamado Foz 2040. Né? E Cascavel me veio 2050 aqui, né? Então, desculpe. Legal. Mas nós temos o Foz 2040 e nós conseguimos apresentar um hall de 70 ideias / projetos, e que temos a felicidade, inclusive, de que o atual prefeito, né, enquanto candidato, pegou esses nossos projetos, levou para o plano de governo dele e inseriu no plano de governo dele. Então nós temos mais de uma dezena de projetos, dessas ideias / projetos que constam lá do nosso Foz 2040, Plano Acelera Foz, projetos prioritários. Inclusive tem a calma, depois vou passar para você, que estão dentro do plano de governo. E a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, e nós estamos aí, ele só existia no papel, e agora com essa nova lei, né, e com a participação do Dr. Marcelo, nós vamos realmente inserir isso dentro do orçamento do município, mas dentro com uma ideia consensual, conversando com o município. Sabe? E a gente vê que a questão de ser Cascavel, o hub da nossa região, e nós estarmos, não é nenhuma ponta, não é no fim do Paraná, nós estamos no encontro do Paraná com outros 2 estados, né, que são a nação argentina e a nação paraguaia. Então nós estamos num ponto estratégico, enquanto que Cascavel é um hub estratégico, onde tem toda essa região oeste, nossa aqui, com 50 e poucos municípios praticamente, né? Nós temos Foz do Iguaçu com essa importância na parte de infraestrutura e logística para a importação, a exportação e o turismo, num casamento perfeito com Cascavel. Né? Essa bandeira que o doutor Marcelo Cudê se referiu, de duplicação da 277, né, no trecho que falta, daqui de Cascavel até Matelândia, né? São poucos quilômetros, mas são difíceis de serem feitos, e todo mundo ficou empurrando, né, nos pedágios anteriores, nas concessionárias anteriores. É uma bandeira nossa também, porque se a Ferroeste sai e a duplicação sai, né, nós teríamos um pool de progresso aqui na nossa, que é o mote do Sinduscom, inclusive, né, na nossa região, que vai não apenas gerar empregos durante a fase de construção, mas vai desafogar um gargalo que existe hoje muito grande, né? Nós temos algumas obras em Foz do Iguaçu, por exemplo, em especial da Perimetral Leste, que vocês falam aqui, que querem desviar da cidade do trânsito, nós também, a Perimetral Leste e a ponte da integração, que por questões políticas ainda não está pronta, já era para estar pronta, mas também é dever, papel do Codefoz, justamente buscar esses entes, seja no nível da gestão municipal, estadual e federal, de modo que essa conversa flua, né? Precisa sentar, colocar a importância e a necessidade da manutenção e conclusão dessas obras, para que você desafogue o Foz do Iguaçu e Cascavel com essa ponte de integração inaugurada, com a Perimetral Leste e com a Estação Aduaneira de Interior EAD, e também com o pátio que terá lá para o Porto Seco ampliado. Isso será grandes assim, obras saindo lá, hein? Será assim uma entrega para a cidade, né, das mais importantes. Inclusive, recentemente, agora mês passado, foi inaugurada aqui a reforma do nosso aeroporto, né? Sim. E eu achei muito interessante, porque na mesa, né, no palco da entrega lá no aeroporto, estava todo o pessoal da Infraero, pessoal da ANAC, né? Itaipu, porque Itaipu foi quem, na época da gestão do atual prefeito como diretor da Itaipu, foi ele que
pactuou, né, o financiamento da reforma, da ampliação do aeroporto, das instalações do aeroporto. Que coisa espetacular. E agora, quem estava recebendo os louros, né, era o atual diretor, né? Então, foi muito interessante o pessoal elogiando e os dois presentes, aquele que realmente mancou. Sim. Mas ele disse, olha, eu acho que não tem prefeito mais feliz do que eu, que praticamente no primeiro mês de governo recebeu um presente desse, um presente que ele mesmo deu lá atrás. Muito interessante. Mas o papel do Conselho de Desenvolvimento é esse, até depois eu fiquei curioso com a ideia de coordenadoria, quero entender bem isso, né? Deixa eu até fazer um gancho em algumas coisas que você falou, até para eu não perder a linha de raciocínio. Quando você comentou, Marcelo, sobre a duplicação, você também tinha falado, eu tomei liberdade, não sei se vocês viram, mexendo no celular aqui, mas eu já me atualizei do cronograma, tá? Então eu mandei uma mensagem aqui pro João Arthur, que é o superintendente da FIEP, que é quem está acompanhando os contratos da duplicação. Ele está me passando as datas aqui, mas ele já me passou o mapa completo de todas as obras, todos os trechos que terão obra, quando que vai iniciar, do completo de todo o nosso lote aqui. E mais uma coisa muito importante, a gente vai ter que fiscalizar esse contrato. Entende? A gente vai ter que acompanhar. A FIEP, em Curitiba, tem feito esse trabalho de acompanhamento e a gente já identificou, não por má fé, mas porque é um contrato muito complicado mesmo. Então você tem que estar com todos os pontos em análise. E dentro dos pontos em análise, tem algo que tanto Codesc quanto Codefos vamos precisar conversar em conjunto, que é como essas obras serão feitas. Porque existia até a opção, vamos estender mais o prazo de duplicação, para ser em 7 anos, o inicial aqui. Vamos estender para 10 anos, porque durante esses 7 anos, são 5 ou 6 pontos de duplicação de obras, entre Cascavel e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos de obra. Nós vamos ter 6 bloqueios. Entendeu? Pensa como vai ficar o trânsito nesse tempo. Então, até isso está sendo discutido com os transportadores, com todo mundo, para tentar entender como que isso vai ser feito. Mas esse é o primeiro ponto, entendeu? Então, a princípio está garantido, apesar de que uma das bandeiras que acho que também Codefos e Codesc precisam estar unidos é que nós não estamos contentes com a taxa, com o valor do pedágio. O nosso valor aqui ficou extremamente alto comparado com todos os demais lotes do estado. Então, isso é algo que a gente vai ter que puxar, a gente vai ter que conversar, vai ter que entender melhor como que foi formulado. O desconto foi pequeno do nosso lote, mas nós estamos mais longe do porto, a gente não pode ser prejudicado dessa forma. Maringá, Londrina, todas as demais cidades de Ponta Grossa estão mais próximos, né? De qualquer forma, o pedágio deles está quase 50%, 60% mais barato. Eu discuti isso. Né? Ficou ficou muito desparelho. Né? Novamente. Já era o mais caro e continuou. Então a gente não consegue entender. Foi que teve o menor desconto. Menor desconto. Então, esse é um ponto que eu queria aproveitar do gancho, né? O segundo, quando você comentou sobre os 3 pilares do Codefos, né? São os pilares muito parecidos com o da Codesc. E o principal que eu sempre gosto de citar é que nós somos propositivos, consultivos, deliberativos e propositivos, ou seja, não somos executivos. Sim, muita gente acha, mas o que vocês estão fazendo? O que vocês começaram a fazer? Não, a gente não faz nada. A gente dá a ideia, a gente assessora, a gente une, a gente não é executivo. Tá? E o terceiro ponto que o senhor perguntou também, né, Fernando, sobre por que de coordenadoria e não de conselho. A gente conversou com muitos conselhos do Brasil todo, os conselhos que têm funcionado, que têm dado certo, inclusive de Maringá, o CODEM, que foi o precursor, né, com Silvio Barros, tudo da forma que começou lá. E alguns pontos, assim, a gente entendeu que valeria a pena mudar. A coordenadoria, basicamente, é porque nós não somos mais um conselho municipal. Nós não temos vínculo algum com a prefeitura. Apesar do prefeito em exercício também ser nosso presidente de honra. E pelo contrário, eles são muito presentes e muito bem-vindos em todas as nossas reuniões. Eles são quem o antigo prefeito Paranhos, o novo Renato Silva e o vice agora o Mecabou, eles estão muito engajados com o Codesc. Mesmo que nós não tenhamos essa relação direta. Ou seja, o Codesc, a coordenadoria é
ela é totalmente livre para tomar... Independente, essa é a palavra. Ela é independente. Quem mantém a Codesc são instituições mantenedoras. Então, todas essas entidades que eu citei para vocês, grande parte delas contribuem mensalmente, entendeu? Então, tem cooperativas de crédito, cooperativas do agro, empresas, faculdades, que contribuem para manter a Codesc. Ou seja, a gente pode ter... Não que isso tenha acontecido, de ter partido contrário, de ter uma ideia contrária do que a prefeitura, mas a gente pode, entende? Então, essa independência, ela gera uma liberdade muito maior, entende? É o que a gente acredita, a gente não tem certeza que isso vai funcionar, mas a gente ouviu isso de outros conselhos, que são conselhos e que falaram, a gente fez tudo certo, só erramos num ponto. Em alguns momentos a gente não pôde ir contra, porque... Tinha, às vezes, um funcionário que estava lá e era colocado pelo municipal, que era um funcionário emprestado, que era local. Dependia de algum recurso para continuar tocando os conselhos. A gente falou, então, a gente vai ser coordenadoria. Reunimos os mantenedores, vamos bancar, vamos o quê? É pelo bem da cidade, bem da região, valores irrisórios para manter um conselho perto de todo o desenvolvimento que a gente é capaz de gerar. Mas a gente está muito contente com essa decisão tomada nesses últimos tempos. Ô Marcelo, eu ia fazer uma colocação assim, que embora a gente está falando da coordenadoria de Cascavel e do Conselho de Foz, parece que essas duas entidades estão única e exclusivamente ligadas às duas cidades. Mas pelo contrário, o que você comentou agora de desenvolvimento de duplicação, né? A gente tem claramente, né, conselhos e coordenadorias que extrapolam os limites geográficos cascavelenses e iguaçuenses, né? Queria que você comentasse um pouco como é que é a tua visão sobre isso. Eu entendo que sim, eu acho que é além da cidade, mas não fora do interesse da cidade. Então, se a gente tiver que, por exemplo, ter lutar por uma bandeira aqui da duplicação quanto antes, né? Menor tempo, a gente está lutando pelos interesses da cidade, de certa forma. Então, assim, esse auxílio que vai fazer o desenvolvimento da cidade, ele pode estar totalmente fora da cidade, mas, de repente, reverbera lá em emprego, em uma questão da ferrovia mesmo, que o senhor Fernando falou, né? Chegar até Foz, né? Vai ter um desenvolvimento alguma construção dentro da cidade ocorreu, não, mas e o aumento da diminuição de tempo de transporte, de diminuição de transporte na rodovia, né? Custo, então, né? Custo disso é muito menor, né? E o desenvolvimento da cidade, nem que se seja de forma indireta, ocorreu, né? Então, o Codefos e a coordenadoria de Cascavel tem que olhar o entorno, né? Porque vai fazer um anel viário ali, não é só pro munícipe, né? Com certeza. Mas melhora a vida de todo mundo, né? Então, eu acho que esse pensamento no coletivo é muito importante. É uma coisa que eu aprendi na minha carreira, porque acabei também advogando para associação e cooperativas, né? Esse laço da associação, ele é muito bacana, né? Aquela pessoa que consegue, eu vou contribuir para um todo, isso aqui não corresponde a nada, né? Essa união para auxiliar, né? Ser propositivo pro município, né? É uma coisa muito, assim, só desenvolve, na verdade, né? Só para a gente o seu Fernando estava comentando ali na viagem que na gestão dele passou uma ideia de um projeto e etc. E a Itaipu acabou, acho que, entregando o projeto para o município, né, seu Fernando? Para o município da Arena Multiuso lá e a revitalização da Beira Rio de Foz. Mas essa ideia surgiu dentro do Codefos, né, e se transformou em projeto. E o projeto está pronto, foi entregue, falta execução. Isso aí, naquela região ali que é perto da ponte para cá, geraria um progresso absurdo. Não, o progresso e a Arena Multiuso é totalmente moderna, assim, num local que tem um terreno lá que inclusive o entorno vai melhorar, né? Então isso é muito importante, essa ideia de congregar, né? Se me permite, Vinícius,
agregando a ideia do Dr. Marcelo, e com relação à tua pergunta, em relação aos interesses locais ou regionais, nós temos o CODETRI lá, foi criado agora no ano passado. E o CODETRI, que é o Conselho de Desenvolvimento Trinacional, o CODETRI, ele congrega os municípios que estão na Tríplice Fronteira. Então, vincula 2 municípios do Paraguai, que é Porto Franco e Cidade Leste, Codeleste e Codefran, e também de Puerto Iguaçu, na Argentina, o CODESP. Então, hoje, inclusive, a presidência do CODETRI está a cargo de um ex-presidente do CODEFOS. Os presidentes está no estatuto do CODETRI que os presidentes serão sempre oriundos de um dos ex-presidentes desses conselhos, né? Então, o CODETRI se ocupa bastante, como nós estamos colocando, né, de levar, então, representar Foz do Iguaçu dentro das demandas da fronteira. Que legal. Então, isso foi uma conquista muito importante, porque a gente dialoga muito bem com o Paraguai, com as 2 cidades que são vizinhas, e também com Los Hermanos Argentinos, não? Então, há uma dificuldade maior com a Argentina por conta da questão do governo argentino, né? E da fronteira, que é um pouco esquecida, a fronteira de Porto Iguaçu, apesar da grande importância que tem para o país, ela é um pouco esquecida do governo central. E se criam dificuldades ali, até constrangimentos na travessia, né? E cria gargalo, tal, do turismo. Mas o CODETRI está justamente olhando para esses setores. E mais, o CODETRI conseguiu voz. Agora, no ano passado, nós tivemos aqui um dos congressos do Parlasul, e foi sediado justamente no CID, na central, nas instalações da CIF, lá em Foz do Iguaçu, e o CODETRI conseguiu uma representação lá dentro não uma cadeira, mas pelo menos uma representação, uma comissão de trabalho, um grupo de trabalho dentro do Parlasul. Porque o próximo presidente do Parasul vai ser brasileiro. Então, foi levado e aprovado nessa assembleia que teve ali, foi aprovada essa moção do CODETRI. Então, as demandas, as dores da fronteira, né? A gente não costuma dizer fronteira ali, porque fronteira significa que você separa o lado de cá, o lado de lá. A gente chama de região mesmo ali, região trinacional. Então, as dores da região trinacional serão todas elas levadas, inclusive, para o Parlasul, sabe? Que é o Parlamento, né, do Sul. Isso foi uma conquista muito grande, né, por parte dos conselhos, dos três conselhos, dos quatro municípios, numa representação que é supranacional. Supranacional. Então a gente conversa com o governo brasileiro, com o governo paraguaio, com o governo argentino. Entende? Isso é de uma importância muito grande, e naturalmente que quando nós conseguimos alguma coisa para Foz do Iguaçu, Cascavel também é beneficiada. Evidente. Porque o fluxo é esse, né? As coisas não param em Cascavel, as coisas muitas vezes passam por Cascavel, como o doutor Marcelo colocou, e você muito bem colocou, Ricardo, né? O anel viário da região norte aqui vai beneficiar Cascavel, porque a travessia, quando a gente tá viajando de Curitiba para cá, é meia hora para você passar aqui. Você meia hora de viagem, você fica passando em Cascavel, né? E isso atrapalha o trânsito, a mobilidade urbana do cidadão iguaçuense, atrapalha o viajante, aquele trabalhador que está transportando carga, e além do que gera acidentes e tudo mais, né? É um conflito, né, muito grande. E havendo o anel, isso dá desafoga, tira esse gargalo. Então era só para aproveitar o gancho e informar sobre a existência do CODETRI também. Bacana. Que hoje é presidido pelo Rony Tempe, que já foi presidente do CODEFOS. Bacana. Eu como, né,
embora cidadão cascavelense, né? A gente tem a nossa filial da empresa em Foz do Iguaçu, é mais antiga lá. E meu pai, ele é um quase iguaçuense, né? Ele praticamente toda semana está em Foz do Iguaçu. E ele tem relatado, assim, que é uma perspectiva muito bacana de Foz para os próximos tempos. Tem tido um movimento muito grande, muitas obras, muita infraestrutura acontecendo, hotéis ampliando, hotéis novos nascendo, né? Atrações turísticas, né? Vem aí o aquário de Foz, que as obras já estão bem avançadas. Então, a gente fica muito, muito contente em ver esse desenvolvimento. Eu diria que para Foz do Iguaçu, quando ficar pronta e tiver funcionando a Avenida das Cataratas, a aplicação ali, aí eu acho que aí você realmente vai ter um desenvolvimento. Que bacana. Por causa da própria estrutura da duplicação, ela é ampla, e aí tem muito local ali que ainda não tem empresa, e as empresas já estão fazendo aquário, fazendo... E ali também vai crescer a parte de construção de edifício, e etc. Eu acho que Foz do Iguaçu, depois da perimetral e da duplicação, vive outra ordem, assim. Bacana. Pra gente ir já para as conclusões, né? Estamos aí quase 1 hora, o tempo passa rápido, né? Não parece, né? Mas eu queria só fazer um ponto final, assim, né? Ricardo, Fernando, Marcelo. O Ricardo citou Cascavel 2050, né? O Fernando relatou Foz 2040. Qual que é a visão, então, da Codesc para Cascavel 2050, né? Qual é a visão, como é que a Codesc enxerga, e depois como é que a Codefoz enxerga a Foz 2040? A visão de Cascavel 2050, ela é bem complexa. Como eu falei, o relatório completo tem 700 páginas. A gente conseguiu resumir ele numas 15 páginas, né? Foi um resumo muito duro, muito árduo, né? Pra gente conseguir colocar esse resumo em 15 páginas. Mas o que a gente espera de Cascavel, basicamente, é que Cascavel, assim como Foz, se destaque no cenário nacional. É o que todo mundo tem visto, é o que a gente tem. Cascavel é um ponto fora da curva. A região oeste do Paraná é um ponto fora da curva. O Brasil todo tem olhado para Cascavel e para a região de uma forma diferente. Então, o povo daqui é muito trabalhador. A gente tem a indústria do agro é muito forte, saneamento é muito forte, turismo que a gente tem lá com Foz do Iguaçu do lado, as cataratas estão aqui por perto. Então nós temos muitas coisas que a gente pode tirar proveito para que Cascavel se desenvolva de uma forma muito maior do que se apenas a gente não se envolvesse nisso também. A quantidade de habitantes, tudo que a gente tem feito de planejamento, tudo tem passado e tem chegado muito mais rápido do que quando a gente pensava anos atrás. Quando a gente fez esse último aeroporto, acreditávamos que ele duraria por 10, 15, 20 anos. A gente já sabe que o movimento já subiu, já aumentou. Então, tudo que Cascavel nos entrega é muito maior do que as expectativas. Por isso que quando nós fizemos esse novo plano, a gente já está agora entendendo que Cascavel é um ponto fora da curva, que a gente deve trabalhar ele diferente. Então, tudo que a gente tem colocado em todas as frentes de trabalho, as frentes de trabalho basicamente são nossas câmaras técnicas. Quem trabalha lá dentro do Codesc, eu digo trabalho, que são trabalhos voluntários, estão dentro das câmaras técnicas de todas as frentes, do turismo, do agro, da saúde, de infraestrutura, urbanismo, e é lá dentro que tem surgido essas ideias e a visão de futuro de cada uma das áreas. Então é um pouco complexo quando a gente tenta resumir a visão de Cascavel 2050, porque todas as áreas têm uma visão específica, né? Então, o que a saúde quer? Quer ser um ponto de referência para todo o sul do Brasil, para o sul e centro-oeste, o pessoal já vem para cá, né? Então, a gente sabe e tem que principalmente aproveitar a vocação de Cascavel, né? O que Cascavel tem já pronto que a gente pode melhorar. Assim como Foz do Iguaçu, a vocação é o turismo de Foz do Iguaçu. Turismo, energia, infraestrutura, é o que eles têm por lá. Então é muito provável que o Codefoz também tire isso, né, de qual é a vocação de Foz do Iguaçu. E nós, enquanto cascavelenses,
deveremos aproveitar também essa vocação de Foz do Iguaçu. O segundo destino mais visitado do Brasil. Do nosso lado, a gente tem que aproveitar, fazer um turismo de negócio aqui, e Foz do Iguaçu está do lado aqui, aproveita, fazer missões grandes, trazer muita gente de fora e fazer essa conexão. Óbvio que daí nós vamos ter que pensar em bandeiras conjuntas, como o acompanhamento da duplicação, toda essa nossa infraestrutura, eventos simultâneos. Então a gente vai ter que se organizar, mas basicamente isso. Bacana. Sabe? É complexo tirar apenas... Claro, perfeito. Só aproveitando também, como o Fernando comentou antes, nós também fizemos uma cartilha de propostas de plano de governo. Entregamos essa cartilha para todos os candidatos. Eles eram pré-candidatos ainda. E todos eles assinaram um termo de compromisso conosco. Ou seja, independente de quem fosse eleito, da posição política, que iria incluir o nosso plano de governo, as nossas propostas de plano de governo no seu plano de governo. E hoje eu falo abertamente isso, que qualquer candidato só não assina se for louco. Ninguém vai ser louco o suficiente para não assinar, para não concordar. A força que os conselhos, as coordenadorias têm tido nesses municípios, as participações, as representações que estão ali dentro, 80%, 90% do PIB de qualquer cidade. E principalmente dos formadores de opinião. Então, o cara só não estará conosco se for louco. Mas muito pelo contrário, eles querem estar. A gente percebe que eles querem, eles pedem. Hoje o vice-prefeito de Cascavel, ele quer participar de todas as câmaras técnicas. Ele quer estar no trabalho, no dia a dia. Fica até fácil governar a cidade, né? As ideias estão todas lançadas. É isso que a gente fala. A gente está lá para ajudar, para propor. Brincadeiras à parte, né? Claro. Mas é isso mesmo. Legal. Fernando, Foz 2040? Muito bem, a gente está alinhado, né, novamente com Cascavel em inúmeras das ações, e você perguntava qual o horizonte para a Foz 2040. Né? Nós pensamos na Foz do Iguaçu que seja aquela cidade que abrace quem chega, né, e que trate muito bem aquele que vive ali. Que dê qualidade de vida a quem está no município, vivendo como munícipe, como contribuinte, que ele sinta alegria, prazer, satisfação de estar vivendo num bom lugar, né? E um lugar que oferece não só as belezas das cataratas, a magnitude da Itaipu, né? A tentação de compras da fronteira, né? No Paraguai, da carne, do vinho e do queijo argentino, mas que viva bem, que se desloque bem na cidade, que tenha praças, que tenha o que fazer de uma maneira agradável. Nós dividimos o nosso Foz 2040 em 7 eixos. Obras estruturantes em mobilidade, desenvolvimento turístico, parques e áreas de convívio e lazer, educação, cultura e qualificação, eventos estratégicos e promoção do destino, Foz do Iguaçu, atração de investimentos e inovação e políticas públicas e governança. Então, a gente entende que o atual mandatário do nosso município, o prefeito municipal, é hoje uma pessoa muito preparada, que tem portas abertas, dada a sua vida profissional, né? Em ambientes muito distintos no Brasil, no exterior, né? Em postos de grande relevância no Brasil, o Silvio Luna, né? O general Silvio Luna desempenhou papéis muito importantes no país, né? Seja como militar, general 4 estrelas, que ele foi para a reserva, como ministro da Defesa, adido militar Israel, acho que Venezuela, Paraguai, enfim, Itaipu, né, como diretor-geral, presidência da Petrobras. Então espera-se, dada esse preparo dele, e já se viu
assim, entre ele ser eleito e assumir, a visita que ele fez em distintos órgãos, tanto da União, do Estado, quanto com os colegas aqui, né, que voltou agora, Foz do Iguaçu voltou a compor a Associação dos Municípios aqui do Oeste, que estava separada, estava separada, ele voltou a integrar e parece que até já é o vice-presidente, se não me engano, ou o presidente. Então espera-se que essa harmonia de ideias dele com esse consenso fortaleça bastante o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que ainda é municipal. Mas também, pensando em estratégia, nesse momento é estratégico que haja essa nossa dependência do município, mas nós buscamos para o Conselho, através dessa alteração da lei, a agenda municipal de desenvolvimento. Então isso é muito importante. Fazer isso funcionar, e que não funcionou até agora, é uma tarefa a ser desenvolvida pela mesa diretora do CODEFOS, que está entrando agora, e logicamente a gente vai colaborar com isso na medida da necessidade, mas fazer isso funcionar é um desafio, né? E aí talvez a gente possa, ao construir isso, fortalecer mais as entidades. Essas entidades que compõem o CODEFOS, que inclusive estão entrando agora e que serão muito bem-vindas, né? Se sintam realmente representadas e que a sua voz está valendo, e aí vai chegar nesse momento que se diz que muitos vão querer entrar. Como é que eu faço para entrar no CODEFOS? Como é que eu faço para pertencer ao CODEFOS? Que eu também quero falar. Não é? Então, essa ideia de nós criarmos continuarmos com essa dependência do município, e até hoje isso funcionou mais ou menos no papel. Nós tivemos aí, na verdade, só do município apenas 2 servidores que nos foram cedidos em tempos parciais, não integralmente, mas ajudou bastante. Mas agora no papel está tudo, né? Então a organização atual tem que ser estratégica, ser desafiadora para poder buscar essa aproximação, e que como eu estava dizendo, o surfista que fica aguardando a onda e a onda chegou, não é? De maneira que, construído isso e fortalecido o grupo que compõe, essas entidades que compõem o CODEFOS, se sentindo realmente representado e que tem força realmente, né? A gente poderá chegar ao ponto eu vou usar uma palavra até estranha, ao ponto do desmame. Eu estive em Maringá, acho que outubro, por aí, acho que foi outubro, e era um programa do Paraná, do governo do Paraná, mas era um dos conselhos do Brasil. Então vejo gente de Mato Grosso, vejo de Santa Catarina, de São Paulo, e tiveram depoimentos diversos lá desses conselhos, né? A maioria tem sempre alguma vinculação com o poder público municipal, mas muitos já haviam conseguido, e eu achei interessante a ideia da coordenadoria, porque não muda a sigla, né? Mas cria esse desmame. E muitas vezes essa dependência que houve, inclusive que foi apenas no papel, porque quem manteve de verdade o CODEFOS vivo até agora foi a Associação Comercial de Foz do Iguaçu, Associação Comercial Industrial, a ACIF. Foi ela que manteve o CODEFOS vivo. Se não fosse esse senso que o Dr. Marcelo colocou, do associativismo e do cooperativismo presente dentro do espírito da CIF, já teria sido diluído e ficaria no esquecimento, letra morta, como se fala em direito, uma lei que seria letra morta. Então, Ricardo, estamos juntos, os nossos propósitos se convergem em muitos pontos, e acredito que a gente poderá ter oportunidade de se encontrar mais vezes e sermos colaborativos com uns e com os outros. Representamos a região oeste e queremos abraçar
as ideias e ombrear aí as visões para que a gente consiga realmente progredir juntos. Muito bom, muito legal, Fernando. Bom, pessoal, eu agradeço então a presença de vocês três, o Ricardo, o Marcelo, o Fernando, que estiveram aqui. A gente poderia falar durante horas aqui ainda, né? Poderíamos esmiuçar cada um dos detalhes, as expectativas, né? Mas o mais importante é a gente levar um pouco de ciência, né? Ciência de que as pessoas conheçam, né? Que elas tomem ciência do que faz cada um dos conselhos, das coordenadorias, e que inclusive aqueles que entendam que possam fazer parte, né, igual esses novos entrantes aí no Codefós ou em Cascavel também, tem muita gente que pode ser útil, né? Então, parabéns a vocês que estão à frente, que assumem que estão, né, à frente, e que dedicam o seu tempo, porque isso é dedicar tempo, né? Isso é dedicar, acho que o Marcelo falava, devolver aquilo que você recebeu, né? Então acho que é devolver. Então muito obrigado, Fernando. Obrigado pela presença. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Beleza, Ricardo, muito obrigado. Valeu, Vini, brigadão. Obrigado a você. Quero agradecer a oportunidade que o Sinduscom nos oferece, claro, de estarmos aqui trazendo, né, o Codefós para dentro do Sinduscom, e dizer que tudo que nós estamos falando aqui sairá do mundo das ideias, né? Das proposições, como colocou o Ricardo, né? Que é um dos pilares da coordenadoria e do conselho, ser propositivo, mas se convertem de ideias, se materializam através da construção. Perfeito. Então, assim, meu parabéns ao Sinduscom, e dizer que o Sinduscom será, sem dúvida nenhuma, um participante ativo de todo esse processo de progresso, né, que passará pela construção civil, né? E parabéns ao Sinduscom pela iniciativa. O meu desejo de sucesso na sua gestão, Ricardo, frente à Coordenadoria de Desenvolvimento de Cascavel, e ao nosso amigo, meu querido sócio, né? E também colega de profissão, do advogado, doutor Marcelo, para que ele tenha uma gestão profícua também, e a gente possa se reencontrar aqui dizendo, olha, de lá para cá muitas coisas boas aconteceram. Bacana. Para a nossa região. Muito obrigado e um abraço e até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal, muito obrigado. Até a próxima, até o próximo episódio aqui do Sinduscast. Até lá!